Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, preparados para aprender mais um pouquinho sobre a maravilhosa palavra do Senhor? E olha o nosso título de hoje, qual é? A oração. Quando falamos de oração, vocês sabem que é falar com Deus. Quando falamos de oração, lembramos de um personagem muito conhecido da nossa Bíblia, que se chama Daniel. Isso mesmo, Daniel. Daniel morava em Jerusalém. Aprendia sobre o Senhor, os seus pais o ensinavam, a orar desde pequeno. Aprendia que o Senhor é o Deus criador de todas as coisas. Até que um dia, o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou ele e muitas pessoas que moravam ali, até pessoas do próprio palácio, como prisioneiros para trabalhar para ele na Babilônia. Você já imaginou? Você está no seu país de origem, com seus pais, e de repente ter que ser afastado deles. Olha só o que aconteceu com Daniel. Que triste, não é mesmo? E aí ele foi levado para esse lugar, longe do seu lugar de origem. Foi viver numa cultura totalmente diferente. Tanto que eles tiveram que ficar, Daniel e seus amigos, 3 anos aprendendo sobre a cultura dos caldeus. Aprendendo a língua, aprendendo a cultura, aprendendo astrologia, todas aquelas coisas. E o pior de tudo é que eles não criam em Deus, no Deus vivo e verdadeiro. Eles criam em outros deuses. Só que Daniel tinha sua convicção formada sobre o Deus verdadeiro, criador de todas as coisas. E isso não fez com que ele, mesmo aprendendo aquela cultura diferente, sendo ensinado sobre tudo que os babilônicos faziam, isso não alterou o pensamento de Daniel em crer no único Deus verdadeiro e criador de todas as coisas. Daniel continuou firme na presença de Deus. E Daniel era um rapaz de oração e ele sabia que tudo que ele fazia era debaixo da graça do Senhor, porque era Deus que dava sabedoria a ele. Então Daniel continuou orando ao Senhor, pedindo sabedoria em tudo que ele fosse fazer. Daniel continuava na presença de Deus, mesmo estando longe da sua cultura, do seu país, mesmo estando em outro lugar totalmente diferente da onde ele havia sido criado. A Bíblia nos diz que até seus próprios nomes foram mudados na Babilônia. Acompanhe comigo em 1 Daniel, vamos ler o versículo 6 e 7. Versículo 6. Entre eles se achavam 2 filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Versículo 7. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Até os seus nomes foram trocados, o chefe dos eunucos trocou. Só que mesmo assim, Daniel não se deixou contaminar por aquelas iguarias, aquelas comidas e aquele vinho que vinham para eles beber. Então, ele pediu para que o chefe dos eunucos lhe preparassem legumes e água. Mas aí o chefe dos eunucos ficou preocupado, porque a aparência dos outros jovens que comiam aquelas comidas que vinham, que eram preparadas, que era a mesma comida que era preparada para o rei, que eles podiam ter acesso, iam ficar mais forte. Então a preocupação do chefe dos eunucos é que os outros ficassem com a aparência mais forte e eles ficassem fracos, pálidos. E aí corria até o risco do chefe dos eunucos ser morto por causa disso, porque eles não estariam fortes o suficiente quando fossem apresentados ao rei. E aí eles falaram assim firmemente para ele, falaram assim, faça o teste por 10 dias e observe a nossa aparência diante dos outros que comem as iguarias do rei. E se não estivermos fortes, faça o que lhe aprouver, Eles deixaram na mão dele, mas para ele observar os 10 dias. No final de 10 dias, vocês não imaginam o que aconteceu. Daniel e seus amigos, que estavam só comendo legumes e água, estavam com a aparência mais forte, assim, encorados, mais bonitos do que os outros jovens que estavam comendo aquelas iguarias do rei. Passando aquele tempo que eles estavam sendo preparados, aprendendo a cultura daquele país, chegou então o dia deles se apresentarem ao rei, Nabucodonosor. E olha só o que fala no versículo 20 do capítulo 1 de Daniel. Depois que o rei conversou com eles, que fez aquele monte de perguntas, olha só o que diz o versículo 20. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos
do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Gente, Deus cuidou tanto deles, deu sabedoria a eles, que no reino do rei Nabucodonosor não achava ninguém mais sábio do que aqueles 4 jovens. Então eles ficaram no palácio e trabalhando para o rei, dentro do palácio. Deus estava cuidando de tudo ali, naquele lugar. Certa noite, o rei Nabucodonosor teve um sonho que o deixou muito preocupado. Então ele convocou todos os sábios ali do palácio para que eles falassem o que ele sonhou e o significado daquele sonho. Só que nenhum daqueles sábios poderia fazer aquilo, era uma coisa muito difícil. Como que alguém poderia revelar, saber o que a pessoa sonhou e ainda dar o significado daquele sonho? Então eles falaram para o rei que era impossível fazer aquilo, que deixou o rei muito furioso. E o rei mandou que matassem todos os sábios. Olha que coisa terrível. Então Daniel foi à presença do rei e pediu que ele desse um tempo para que ele pudesse saber o sonho e revelar o seu significado. Então, Daniel se juntou com seus amigos e oraram a Deus para que Deus pudesse esclarecer aquele sonho e o seu significado. E foi o que aconteceu. Deus ajudou Daniel e seus amigos. Deus revelou a Daniel o sonho que o rei Nabucodonosor havia tido e o seu significado. Então, Daniel foi à presença do rei novamente e falou a ele que somente o Deus vivo, o único Deus vivo e verdadeiro, poderia, Criador de todas as coisas, poderia revelar aquele sonho. Tanto o que o rei havia sonhado como o seu significado. E ele mostrou ao rei que somente Deus poderia fazer aquilo. E Daniel contou ao rei o sonho, o seu significado, e o rei não mandou mais matar nenhum dos sábios. Algum tempo depois, a Babilônia entrou em guerra com outro país e foi derrotada. E o rei daquele outro país foi quem começou a governar a Babilônia, que era o rei Dario. O rei Dario confiava muito em Daniel, tanto que ele colocou Daniel e mais 2 homens como presidentes ali da Babilônia. Só que Daniel era diferenciado, Daniel se destacou, Daniel fazia tudo direitinho. Então o rei percebeu que ele era melhor que os outros. Então colocou ele como chefe de todos. E isso causou grande inveja aos outros. E aí eles queriam achar uma forma de tirar Daniel do caminho. Eles estavam com raiva de Daniel. Mas eles não sabiam o que fazer, porque como que eles poderiam acusar Daniel de alguma coisa se Daniel fazia tudo direitinho? Daniel respeitava o rei, Daniel fazia o seu trabalho todo direito. Não tinha nada que o acusasse de alguma coisa. Mas eles sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia. E naquele lugar, na Babilônia, eles adoravam outros deuses. E sabe o que eles fizeram? Eles deram uma ideia ao rei Dario, pensando em prejudicar Daniel. Então eles deram essa ideia ao rei Dario, para que o rei Dario fizesse uma lei que impedisse as pessoas durante 30 dias de orar a outro deus, que não fosse ao próprio rei. Olha só o que eles fizeram. E o rei ficou meio assim, mas acatou aquela ideia que eles deram e fez uma ordem para que as pessoas não pudessem orar durante 30 dias a outro deus, a não ser ao próprio rei. Que eles também, como era um lugar cheio de idolatria, além deles adorarem a outros deuses, eles adoravam até o próprio rei. Então era comum para eles ali naquele lugar. Só que para Daniel não. Mas pensa o que Daniel fez? Pensa que Daniel parou de orar porque tinha aquela lei? E olha só o que a lei dizia. Quem não fizesse o que estava dizendo naquela lei, quem não parasse de orar, ou quem não orasse somente pedindo ao rei, seria jogado à cova dos leões. Pensa que Daniel ficou com medo? Não. Daniel tinha o costume de orar 3 vezes ao dia e Daniel continuou. E pensa que Daniel orava escondido? Não. Daniel orava na janela, onde todos podiam vê-lo. Ele não ficou com medo. Ele não deixou de adorar a Deus porque aquela lei dizia isso. E você? Você tem vergonha de orar? Não tenha, porque quando oramos, falamos com Deus. E é o que Daniel estava fazendo. Ele falava com Deus e ele gostava de falar com Deus. Ele continuou fazendo isso. Mas aqueles inimigos de Daniel estavam esperando a oportunidade certa para pegar ele. Então, eles o viram orando
e foram correndo contar ao rei o que Daniel estava fazendo. E o rei ficou muito triste, porque ele gostava muito de Daniel. Mas ele sabia que aquela lei não podia ser mudada, porque ele havia selado ela com um próprio anel. Quando o rei faz uma lei e sela com o próprio anel, nem ele mesmo pode mudá-la. Então, ele sabia que realmente Daniel teria que ser jogado na cova dos leões. Ele tentou o dia todo, porque tentou mudar aquela situação, mas não conseguiu. Então, Daniel foi jogado na cova dos leões. E isso deixou o rei Dario muito triste. Naquela noite, ele não dormiu, ele não se alimentou, ele ficou em jejum, muito triste pela situação de Daniel. Pela manhã, o rei Dario foi à cova dos leões e com voz muito triste perguntou: Ó Daniel, servo do Deus vivo, o Deus a quem tu serve pode ter livrado dos leões? E aí, ele ouviu a voz de Daniel dizendo: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus fechou a boca dos leões, porque me achou inocente. E Daniel foi livre. No mesmo instante, o rei Dario mandou que abrisse e tirasse aquela pedra da porta e libertasse a Daniel. E ele ficou muito feliz. E aqueles homens que o haviam acusado, eles sim foram jogados na cova dos leões. E aí, o rei Dario fez outro decreto. Olha só, vamos ver nas nossas Bíblias, em Daniel, capítulo 6. Vamos ler o versículo 26 e 27. Ó, no 26. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Versículo 27. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. O rei Dario havia conhecido o poder e a soberania de Deus. Olha que maravilha! Ele creu que Deus foi quem livrou Daniel da cova dos leões. Gente, isso é maravilhoso. Então, Daniel, o que a gente aprende com isso? Concluindo, Daniel, mesmo passando por todas aquelas lutas, né, que ele passou desde pequeno, foi levado para um país que ele não conhecia, a cultura. Então, mesmo assim, ele não se deixou contaminar por aquilo. Ele continuou na presença de Deus, ele orava a Deus 3 vezes ao dia. Mesmo ele sofrendo, né, igual ele sofreu perseguições, ele não deixou de adorar a Deus, porque Deus continuou com ele o tempo todo. Ele buscava Deus e Deus era com ele. Então, olha só o poder da oração. Daniel orava a Deus, ele colocava na presença de Deus tudo que ele estava passando, os seus anseios, as suas angústias, e Deus respondia a Daniel. Assim deve ser com a gente também. Tudo que a gente tiver, os nossos problemas, as nossas aflições, as nossas alegrias, a gente tem a quem recorrer. O nosso Deus Criador, Ele que nos fez, Ele nos conhece mais do que qualquer pessoa, Ele nos conhece mais do que a nós mesmos, eu costumo dizer isso, Deus me conhece mais do que eu mesma me conheço. Então, Deus sabe as nossas aflições, Deus sabe o que a gente precisa, mas precisamos pedir a Ele, orar a Ele, né, em todo o tempo. E saber que Deus, independente da situação, a gente nem sempre vai ouvir o sim de Deus, mas saber que o não de Deus também é o melhor pra gente. Porque às vezes a gente ora a Deus por uma situação e a gente quer ouvir que Deus responda da maneira que a gente quer que aquela situação seja resolvida. Mas às vezes a maneira que a gente quer que aquela situação seja resolvida não é a melhor maneira. E Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, o não de Deus também é o melhor pra gente, porque Deus sempre quer o melhor pra gente e Ele sabe de todas as coisas. Então, quando a gente ora, a gente deixa Deus agir na vida da gente conforme a vontade dEle. Que isso é o melhor, é ter a paz com Deus, né? E ter a paz em Deus. Quando a gente entrega uma situação na mão de Deus em oração, crê que Deus vai fazer o melhor por cada um de nós. Né? Vamos orar? Feche seus olhos. Santo Deus, amado Pai, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor ouve as nossas orações e responde conforme a sua vontade, Pai, que é perfeita, Senhor.
Nós cremos que o Senhor está conosco em todo o tempo, por isso nós te buscamos, ó Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te adoramos, ó Deus, porque o Senhor é Deus soberano, o Senhor é Deus criador de todas as coisas, ó Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, ó Deus. Continua cuidando de cada um de nós, ó Pai. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um beijo grande e que Deus abençoe cada um de vocês.